Então hoje nós iremos falar da doutrina secreta. Como eu estava dizendo, esse almirante da Marinha, junto com outros estudantes, começaram então a fazer um trabalho de estudos, apontamentos, e esses estudos eram submetidos a Blavatsky, que dava então a sua impressão. E no começo das suas palestras, do seu trabalho, eles pegavam uma parte da filosofia da doutrina secreta e, após um estudo, comparações, levavam a sua apreciação, e no começo ela não aprovava, ela fazia como se aquelas pessoas não iam aprender nunca, e chamavam de cérebro lento esses almirantes, né, esses estudantes. Mas no final do estudo, quando eles começaram a progredir nesses estudos, percebeu-se que eles recebiam o assentimento de que eles estavam progredindo, eles estavam captando a maneira correta de estudar a doutrina secreta. E esse almirante, ao terminar o estudo, deixou esses apontamentos que ficaram esquecidos. E mais tarde, a sua filha reuniu esses apontamentos e publicou esse livro, Fundamentos de Teosofia Esotérica. E ele então passou nesse livro as fundamentais unidades que a unidade fundamental de toda a existência é o que está na essência dos ensinamentos esotéricos da doutrina secreta. E que para entender o que ela quis dizer naqueles ensinamentos que ela passou, é preciso que se entenda que o ensinamento que ela passou, que a existência é uma coisa só, não é uma coleção de coisas como a mente ocidental ou a nossa mente concebe, né? Fundamentalmente existe um ser diferente com dois aspectos, o positivo e o negativo. O positivo seria o espírito ou a consciência, o negativo a substância, o sujeito da consciência. Esse ser é um ser absoluto em sua manifestação primária, e sendo absoluto nada existe fora dele, então é considerado um ser total. Então, manter essa ideia para o estudo da doutrina secreta é indivisível, pois de outro modo ele não seria absoluto. E se fosse possível separar-lhe uma parte, o restante não poderia ser absoluto, pois surgiria imediatamente a questão da comparação entre ele e a parte separada. A comparação é incompatível com a ideia de absoluto. Por conseguinte, é evidente que essa existência única, ou ser absoluto, deve ser a realidade existente em cada forma que existe no cosmos manifestado. E a ideia a se manter, ele diz também que o átomo, o homem e o Deus são separadamente ou em conjunto o ser absoluto em última análise, e isso é a sua indivisibilidade real. Então esse é o conceito que se deve manter sempre no fundo da mente para servir de base para toda concepção que surgir no estudo da doutrina secreta. E que no momento que a gente esquece esses fundamentos da unidade e desse ser que subjetivo que permeia tudo aquilo que é manifestado em todas as formas criadas, a gente vai perder a linha de pensamento do ensinamento da doutrina secreta. A segunda ideia a manter com firmeza é de que não existe matéria morta, como a ciência às vezes ela promulga que existe matéria morta. O mais ínfimo átomo está vivo e não pode ser diferente, pois cada átomo é fundamentalmente o ser absoluto.
E por isso não existe tal coisa como espaços no éter ou a caixa, ou chamemos como quiser, no qual os anjos elementos se divertem como trutas na água, ela diz, né? Isso é o que se pensa usualmente. O verdadeiro conceito é que cada átomo de substância, não importa de que plano é uma vida em si só. Depois, a terceira ideia a ser mantida no estudo da doutrina secreta é que o homem é o microcosmo. Assim sendo, todas as hierarquias dos céus existem nele, mas em verdade não existe nem macrocosmo nem microcosmo, ela diz. O grande e o pequeno só existem como tais quando visto por uma consciência limitada. A última ideia é aquela expressa no grande axioma hermético, assim como é em cima e embaixo. E essa grande verdade resume e sintetiza todas as outras. Como o interno, assim é o externo. Como o grande, assim é o pequeno. Como acima é o embaixo. E só existe uma vida una e uma lei. E o que atua é o único. E nada é interno, nada é externo, nada é grande, nada é pequeno, nada é alto, nada é baixo na economia divina. Então, o axioma hermético para o estudo da doutrina secreta, é apenas uma referência de que existe essa dualidade, mas por detrás da dualidade existe essa unidade que é justamente ser absoluto, que é justamente o poder que faz vir a ser todos os universos durante um período e depois se recolhe no Pralaya, né? E ao insistir sobre o princípio fundamental, ela disse que se alguém imagina que vai obter da doutrina secreta um quadro satisfatório da constituição do universo, essa pessoa somente chegará à confusão em seus estudos. Ela disse que a obra da doutrina secreta não está destinada a dar um veredicto final sobre a existência, mas conduzir em direção à verdade. Uma maneira de exercitar e desenvolver a mente nunca antes tocada por outros estudos. E a gente sabe que à medida que você vai estudando não só a doutrina secreta, mas se esforçando em entender todos esses conceitos abstratos dos ensinamentos esotéricos, o próprio cérebro, com as suas circunvoluções, começa a sofrer alterações. Então, e à medida que se força o estudo em alguma linha esotérica, esses conceitos servem de base justamente para você fechar a compreensão dessa unidade, desse estudo de unidade que é a chave para compreender, acho que não só a doutrina secreta, mas também outros livros sagrados. E ela fala também que a lei da analogia é a chave para o problema do mundo. E essas ligações têm que ser estudadas e coordenadamente em sua relação oculta uma com as outras. É por isso que é o segundo objetivo da doutrina secreta, faz referência ao estudo comparativo, que é essas analogias que ela fala, que é para que haja um progresso nesses estudos. E baseando-se nessas proposições, nesses ensinamentos da Blavatsky, alguns teóricos em 1990, e mais ou menos na década de 90, se reuniram na escola de Crotona, em Ojai, nos Estados Unidos, na Califórnia, e passaram então a partir desses princípios estudar a doutrina secreta. E nessa época o irmão Osmar está presente aqui, ele escreveu uma carta para lá e pediu uma autorização para traduzir esse estudo que eles fizeram durante esse curso
onde eles tiraram conclusões, que eu vou ler algumas partes aqui para vocês, de como eles poderiam exaurir, então enriqueceram mais ainda, vamos dizer assim, a orientação de como estudar a doutrina secreta a partir de sua experiência. Então a gente sabe que o Instituto de Crotona é um estudo muito sério, teosófico, né? É quase que uma faculdade de estudos lá, profundos. E a Joy Mills, que era a diretora da Crotona na época, respondeu e autorizou o Osmar, que traduziu aqui esse opúsculo que eu guardei. Eu peguei, acho que algum evento que tivemos lá, eu guardei isso aqui. É uma relíquia mesmo. Então ela diz assim que a Blavatsky, eles chegaram à conclusão, declarou que a doutrina secreta, no volume 1, na página 338, ela diz aqui que é claramente possível que as mentes da presente geração não estejam maduras para a percepção das verdades ocultas na doutrina secreta. E tal percepção será o retrospecto fornecido pelos pensadores avançados de centenas de anos, que seria da sexta raça raiz. Então esse estímulo que ela dá para o estudo aqui foi interessante, né? Enquanto isso, as gerações de nossa quinta raça continuarão a ser conduzidas pelo preconceito e pré-concepções. Então, desde o período que apareceu a doutrina secreta, eles acham, pelo que eles estudaram, que ela tem falhado no propósito de levar sabedoria para a quinta raça raiz, a raça ariana. Então, muitos trabalhos foram realizados para entender a síntese da obra, né? E algumas preocupações com avaliações e interpretações dos princípios básicos, mas aparentemente tem havido poucas tentativas de mostrar o significado da filosofia esotérica pela demonstração de suas correlações com os afazeres práticos da humanidade. Então eles acharam que pecaram nisso aí, porque não tinha nada de prático. Essa parte prática era dado para um grupo de estudos de teosóficos internos na época da Blavatsky, e esses apontamentos foram adicionados ao 6º volume das atuais edições da doutrina secreta. Então ali a gente vê alguma coisa de trabalho prático, que é a parte da meditação, você fazer uma meditação dirigida diretamente ao Atma, pronunciando o mantra da joia de lótus lá. Então eram ensinamentos que eram dados de uma maneira reservada para os estudantes teóricos da escola esotérica, e que depois foi tornado a público, né, com autorização deles, da própria Blavatsky, né? Então ela diz assim que ele diz que o objetivo do trabalho é trazer os ensinamentos da doutrina secreta mais próximo ao entendimento, aplicando o aforismo assim como em cima e embaixo. Então eles pegaram apenas o aforismo hermético para que o estudo da doutrina secreta se tornasse, com essa chave, mais fácil. Então, nessa época, as aulas que eram dadas em Crotona contavam com 40 ou 50 ou mais pessoas, e com indivíduos que não sabiam absolutamente nada de esoterismo e doutrina secreta, e outros que já estavam mais avançados. Mas isso, para o orientador, na época, não significava nada, se a pessoa conhecia ou não conhecia. Porque para exaurir o significado da doutrina secreta, seria requerido muito mais uma sensibilidade intuitiva do que intelectual. O que mais ou menos é complicado na atualidade você se utilizar dessa faculdade. Você se utiliza mais das concepções, das preconcepções e da parte intelectual. Você não consegue buscar da parte superior uma ideia para te dar luz àquilo que você está estudando, ou te abrir portas, né? Então ela diz assim que no volume 1 da página 316, esse sistema que ela
já mostra na doutrina secreta, não é fantasia de alguns indivíduos isolados. Ela é um registro ininterrupto, cobrindo milhares de gerações de videntes. Nenhuma visão de um adepto era aceita até que fosse checada e confirmada por outros adeptos e por séculos de experiências. Então, o ensinamento que ela recebeu, que foi da Grande Fraternidade, ele tinha sido corroborado durante gerações de milhares de anos e checados por esses clarividentes. Então a gente sabe que o próprio Buda interferiu quando ele veio na encarnação de Tsongkhapa, ele interferiu nessa capacidade e nessa importância dos adeptos trabalharem nesse sentido de provarem todos esses ensinamentos para que uma linguagem universal, nesse sentido, fosse dada quando se abrisse isso para a humanidade. Então foi feita uma reunião que ele veio só com a capacidade de se reunir lá no Tibete com esses adeptos, para que todos realmente compreendessem essa direção que ele estava dando. E ela diz assim que a ênfase do estudo da doutrina secreta está sobre os princípios gerais ou conceitos, e o método dedutivo é o que prevalece. E diz assim que a doutrina secreta é baseada sobre essas ideias ou conceitos que necessitam um pensamento abstrato ou inteligência intuitiva. E em nossa a civilização materialista, que está voltado praticamente a mente voltada para o exterior, para os fenômenos concretos, como resultado as faculdades intuitivas são negligenciadas e assim tendem a não ser desenvolvidas. E uma boa mente é necessária para compreender a filosofia esotérica, mas ela deve ser acompanhada com as capacidades da mente superior necessárias para o pensamento abstrato. As verdades da doutrina secreta são auto-evidentes quando elas são compreendidas. Isso aqui é o que eles chegaram, os pontos principais dos estudos que eles fizeram sobre a doutrina secreta. E a doutrina secreta, a gente sabe que a estrutura toda da parte da doutrina secreta são as instâncias de Dzyan. Que se a gente começar a ler aquilo lá, aquilo é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. E é complicado. Então, a partir do momento que a gente passa a estudar a doutrina secreta, respeitando essas ideias da unidade fundamental, da correspondência do hermético e tudo mais, segundo esses estudantes que estavam estudando a doutrina secreta, é a única chave que possibilita uma compreensão melhor. E a Blavatsky chegou a dizer o seguinte, que muita coisa que eles estavam apresentando, ela nem havia pensado. Porque a Blavatsky, quando concebeu a doutrina secreta, ela recebia aquelas imagens que vinha do seu mestre, ou era plasmada na sua consciência através de algum mestre que encostava junto a seu aura, e ela não ficava refletindo sobre aquelas coisas, ela colocava aquilo no papel. E aí quando o Bohm apresentou uma ideia de um estudo sobre uma passagem que eles estudaram da Bíblia, ela disse que muita das verdades que apareciam nesse estudo dependia de cada ego que estudasse e a maneira com que ele captasse aquelas verdades, e que fugia inclusive do conhecimento da Blavatsky. Isso deu um estímulo muito grande para eles prosseguirem o estudo. E diz assim que sobre a realidade una, ele diz assim que nossas experiências cotidianas com as ações que surgem do pensamento humano pode ser, como exemplo, pode ser um caminho de autoobservação, e à medida que a gente vai notando essas relações humanas, nós vamos, como espectador, percebendo que existe um sujeito por detrás. E no momento em que a gente passa a praticar esse tipo de yoga de observação, automaticamente você começa a fazer com que a sua mente
saia do exterior da maneira condicionada que ele está e passa a verificar de uma maneira mais introspectiva, vamos dizer assim, mais direta, sem comparatividade, sem dualidade. Então, outra analogia acerca das relações do absoluto em relação à manifestação pode ser percebida, por exemplo, na relação da eletricidade e sua manifestação como luz, força e calor. Que a eletricidade em si é um completo mistério, mas como sabemos pode ser polarizada e conduzida a fluir através de fios. E dessa corrente a gente vê muitos fenômenos, que é o telefone, a luz. E aí eles chegaram a essas conclusões dos seus estudos, e eles se detêm a um conceito que eles obtiveram desses estudos, né, que de acordo com o proêmio do primeiro universo, da doutrina secreta, que o universo manifestado é penetrado pela dualidade que vem a ser a essência mesma de sua existência como manifestação. Mas assim como os polos opostos de sujeito e objeto, ou seja, de espírito e matéria, não são mais que aspectos da unidade única, que em sua síntese também no universo manifestado existe algo que une o espírito, a matéria, o sujeito e o objeto. Então ele diz que o que faz a ponte dessa união do espírito e a matéria é justamente algo que a especulação ocidental presente desconhece, que é chamado de Fohat pelos ocultistas. E a gente sabe que uma das energias do próprio Sol, emanadas do Sol, que é a eletricidade, o prana e o Fohat. Então, deduz-se que isso é coisa que vem do logo solar. Então ela diz que é a ponte por meio do qual as ideias existentes do pensamento divino passam a imprimir-se sobre a substância cósmica como leis da natureza. Então Fohat é assim a energia dinâmica da ideação cósmica, ou então, encarado sobre outro aspecto, é o médium inteligente, o poder diretor de toda a manifestação, o pensamento divino transmitido e visível. Assim, do espírito ou ideação cósmica provém a nossa consciência da substância cósmica. Os diversos veículos em que essa consciência se individualiza e chega ao eu, a consciência de si mesma ou reflexiva, enquanto o Fohat em suas manifestações várias, é o que faz o elo misterioso que une o espírito e matéria, o princípio animador que eletriza cada átomo para dar-lhe a vida. Então eles chegaram a essa conclusão e se detêm muito nesse fator pelo seguinte: assim como o prana é indispensável pela manutenção da vida física, ou seja, da personalidade, Fohat é indispensável para o progresso da nossa evolução, no sentido, na proporção em que cada vez mais nós vamos concebendo que vivemos numa ilusão e que a verdadeira realidade é a parte divina que pouco pode se manifestar na nossa consciência, porque nós não temos, vamos dizer assim, essa capacidade, conforme ela diz, mas temos a possibilidade de reverter, assim como na palestra que você deu lá, que ele mostra o ego que justamente no momento do nascimento tira sua força do feto do feto, né, quando nasce, porque ele percebe que não há como se inteirar, fazer uma interação com aquela consciência que está começando a se desenvolver após o nascimento, então ele se retira. Aí vai depender desse ego, desse ser, fazer essa ponte novamente. E aqui nós conhecemos, pela terminologia hindu,
Nós percebemos que à medida que a gente vai fazendo o esforço no sentido de fazer um anelo com a nossa parte superior, com o eu superior, nós vamos formando uma ponte chamada Antakarana. Então eu acredito que esse Fohat também é o responsável, é a energia que ajuda a fazer essa ponte. E ela diz assim que as descobertas de Einstein junto com aquelas de alguns outros físicos conduziram à demonstração que a matéria física é constituída de um tipo de energia elétrica. Então eles dizem assim que tudo parte de uma ideação cósmica, que todo, assim como o artista tem o arquétipo na sua mente antes de exteriorizar, todas essas capacidades espirituais alcançáveis e colocadas na doutrina secreta como uma possibilidade, ele já está plasmada justamente nessa unidade fundamental que permeia, vamos dizer assim, toda a criação, desde o átomo até o Daishohan lá, né? Então ele diz que o Fohat é como um mensageiro dos deuses, significando que esse poder carrega a mensagem daqueles que guiam a evolução do mundo até os materiais ou vidas que progressivamente são capazes de trazer mais do plano divino em manifestação. E se a matéria for, como o cientista materialista assume, inanimada, sem a fagulha de vida, ela não poderia responder a uma comunicação inteligível, nem poderia ela mudar-se progressivamente em direção a uma capacidade para formas mais complexas. Então esse princípio do Fohat é necessário para unir espírito ou mente e matéria. É uma necessidade óbvia em um mundo em desenvolvimento. Nossa compreensão nesse estágio da evolução humana não pode apreciar o significado total desse conceito, mas pela analogia com a experiência humana podemos iniciar a ter alguma apreciação no que Fohat significa para o desenvolvimento do mundo. Então aqui eles conseguiram absorver depois também a lei do karma é explicado de uma maneira muito inteligente na doutrina secreta. Então ela, para concluir, ela diz assim que ele se atém muito sobre o karma, né? Então ele diz aqui que nessa época de materialismo existe relativamente poucos que conscientemente procuram o desenvolvimento espiritual, e parece ser menor o número daqueles que aspiram a ajudar no desenvolvimento espiritual da humanidade. Então ele diz que a maior parte das pessoas está na perseguição de objetivos que tornam-se sem significado quando atingidos, mas tudo isso é parte do longo e árduo trabalho de desenvolvimento. Quer prove ou não, serem de valor as nossas metas, o esforço para atingir nos leva avante em consciência e compreensão. Então, ela diz aqui, por exemplo, que a suposição comum da humanidade, que o homem diz que o homem é um corpo físico, e essa identificação com a forma física é a nossa atitude frente à idade, doença, morte e muitos outros eventos em nossa vida. E na doutrina secreta, o homem é um ser espiritual e utiliza uma série de corpos físicos enquanto progride no desenvolvimento evolutivo. Na suposição comum não existe consciência antes ou após a vida do corpo físico. Na doutrina secreta, o homem como ser espiritual ganha experiência no mundo físico e no estado pós-mortem assimila as lições aprendidas no corpo físico. Então ele novamente encarna em uma nova forma física. Na suposição comum, cada pessoa está separada e à parte de outros seres humanos e da natureza. Competição, o esforço de ultrapassar a outros é uma parte normal e necessária à vida. Cada pessoa é uma manifestação da vida una, o espírito, e assim é una não somente com seus semelhantes humanos, mas com toda a natureza. Uma pessoa pode pensar com malícia, ódio, mas como pensamentos não são revelados em palavras e ações, e assim não são errados e são cometidos em relação ao outro. E aí a lei do karma traz inapelavelmente a cada indivíduo aquilo que lhe seja devido, seja bom ou mal.
6. O sucesso ou falha de uma vida é baseada principalmente em termos e ganhos materiais. E a doutrina secreta diz que o sucesso de uma vida é medido em termos de desenvolvimento espiritual que tem atingido. A suposição comum é que o acaso determina quando temos que nascer com um bom corpo e somos beneficiados com capacidades latentes especiais. Ele diz que isso é um acaso e o grande fator no grau de sucesso de uma vida. Então, para a gente terminar, a Blavatsky enfatizou que os conceitos básicos da filosofia esotérica são compreendidos somente se formos capazes de realizar seu significado em nossa própria experiência, como disse no começo. Mas ela declara que desde os deuses ao homem, dos mundos aos átomos, de uma estrela ao próprio pirilampo, de um sol ao fogo vital do menor soro orgânico, o mundo das formas e existência é uma imensa corrente e cujas ligações estamos todos conectados. A lei da analogia é a chave para o problema do mundo e essas ligações têm que ser estudadas, coordenadas em sua relação oculta com cada outra. E chegaram à conclusão de que existe pouco valor em afirmar que quando nós tivermos atingido certos níveis de desenvolvimento espiritual, nós compreenderemos a doutrina secreta. Mas o que acontece é que o ideal seria que nós conhecêssemos algo dessa sabedoria agora. Poderes especiais ou desenvolvimento psíquico não são necessários no intuito de penetrar o significado desses ensinamentos, dado que podemos obter o que precisamos desses princípios através de nossa própria capacidade e experiência. Mas é necessário fazer algum esforço. Nós lutamos para compreender essa labuta ativa as capacidades latentes dentro de nós, de forma que iniciamos a realizar a sabedoria em seu significado em nossas próprias vidas. O universo é uno, e assim as leis básicas que se aplicam a todos aplicam também ao fragmento. Tudo à nossa volta são fenômenos perceptivos que refletem as verdades cósmicas. E essa unidade do universo que torna autoevidente o aforismo, assim como é embaixo, assim como é em cima. Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa. Pelo que eu entendi, é justamente a força que acompanha de uma forma intrínseca e de perto o elan, a força de vontade, o caminho traçado que você determina para a autorrealização. Ou seja, ela junto com essas outras três forças, que é a Kundalini e o Prana, eu acho que não existe uma diferença, vamos dizer assim, uma separação dessas três forças na sua atuação, visível, vamos dizer assim. Mesmo porque na doutrina secreta, quando se fala do Kundalini, que é essa força ígnea que existe em cada um de nós, eu acredito que se não tiver o Foá também por detrás para que haja um desabrochar pleno de todas essas potencialidades, não teria sentido. Então eu acho que Fohat, como Kundalini, como Prana, são partes integrantes dessa vida una manifestada e dirigida por essas hierarquias a partir de logo solar, da onde emana essas forças. Não sei se no meu entendimento. Agora, se alguém quiser colocar alguma outra explicação.